Eu vou dar uma continuada no assunto do último vídeo, porque não foi possível falar tudo no vídeo anterior, tá ok? A gente está falando sobre a batalha do mal contra a igreja. Então, depois que Jesus Cristo ressuscitou e subiu para os céus, os apóstolos deram continuidade à mensagem de Jesus. No início eles ficaram muito preocupados, com medo, né? Ficaram escondidos no cenáculo, até que veio o Paráclito, né? No Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles como línguas de fogo. Eles começaram a pregar cheios de unção, cheios de energia, né? E a igreja, então, ela começou a crescer, né? Na primeira pregação de Pedro, acho que 3 ou 5 mil pessoas se converteram. E aí começou a surgir o cristianismo. Até então, o que existia? Existia o judaísmo, tanto que Jesus Cristo era judeu, José, Maria, todos eles eram judeus, e quem não era judeu era pagão, né? Então, a partir de Jesus Cristo, teve início então ao cristianismo. E vocês sabem que Jesus Cristo, ele veio salvar os judeus, mas os judeus não o reconheceram como Messias, como Salvador. E aí ele levou a sua mensagem, a sua salvação àqueles que não eram judeus, que eles chamavam de gentios, né? Então, começou a surgir então o cristianismo representado pela Igreja Católica. Pois é, pessoal, e Satanás não ficou quieto, né? Desde que a igreja surgiu, que Satanás começou a atrapalhar o seu andamento, né? Então, qual foi a primeira forma que Satanás encontrou de atrapalhar a igreja? Foi através da perseguição romana. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Império Romano. Os cristãos foram perseguidos, foram proibidos de exercer a sua fé e eles eram mortos, eles eram jogados aos leões, eram comidos vivos, eles eram queimados. Foi uma coisa terrível, né? Então, muitos cristãos morreram mártires. O que significa isso? Eles morreram defendendo a sua fé. Foi uma época realmente muito triste. Foram mais ou menos uns 300 anos de perseguição. E outra forma que Satanás encontrou de perturbar o crescimento da igreja foram as heresias. O que eram as heresias? Eram falsas doutrinas, ensinamentos falsos que foram surgindo. Por exemplo, algumas pessoas afirmavam que Jesus era Deus, não era homem. Outros afirmavam que Jesus era homem, não era Deus. Foram várias as heresias que surgiram. Depois a gente vai aprofundar isso também. E interessante é que, enquanto estavam acontecendo as perseguições romanas, não tinham muitas heresias. Acabou a perseguição romana com o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo. O que aconteceu? Pipocaram heresias para tudo enquanto é lado, né? Então, aquele ensinamento que Jesus Cristo deixou e que os apóstolos foram levando até as pessoas, começaram a ser questionados, começaram a ser deturpados. O ser humano, ele tem essa capacidade. A gente vai ver que um dos grandes inimigos do bem são os pensadores. Nós tivemos grandes pensadores, mas assim, foi uma das formas também que Satanás encontrou para perturbar a nossa paz, foi influenciando o pensamento das pessoas, né? Então, surgiram várias pessoas, inclusive alguns bispos foram heréticos, para vocês verem como que Satanás, ele é persuasor mesmo, né? E isso então perturbou bastante o desenvolvimento da fé, né? Tanto que surgiram os concílios que foram conversando sobre essas heresias,
e várias pessoas foram combatendo e a Igreja Católica conseguiu vencer praticamente todas, né? Inclusive, o protestantismo é considerado para a Igreja Católica como uma heresia, só que o protestantismo ele não foi combatido, vamos dizer assim, a proporção do protestantismo foi tanta que a Igreja Católica não teve condição de acabar com ela, vamos dizer assim. Ela se desenvolveu muito rápido. Quando, na Reforma Protestante, 1/3 dos católicos se tornaram protestantes, então a dimensão foi bem grande, né? E a partir daí surgiram uma infinidade de seitas, de igrejas, de doutrinas, de ideologias, né, que foram se desenvolvendo. E hoje nós temos então uma variedade enorme de religiões, de seitas e essa é a dificuldade hoje em dia da gente discernir entre o bem e o mal, né? O que é a verdade e o que é a mentira. Então Satanás ele conseguiu criar no nosso mundo uma coisa que se chama o relativismo. Então, o que é o relativismo? É a sua verdade, é aquilo que você acredita. Não existe uma verdade vinda principalmente de Deus, né? Cada um tem a sua verdade e cada um quer ensinar a sua verdade, mas realmente a única verdade que a gente pode crer, que a gente pode confiar é a verdade de Deus, porque Deus é a plena verdade, não é mesmo? Então, nós temos nos dias de hoje, inclusive, nós temos heresias dentro da própria Igreja Católica. Nós temos hoje 2 igrejas católicas. Nós temos uma igreja, vamos dizer assim, conservadora, fiel aos ensinamentos dos apóstolos, fiel à palavra de Deus, fiel ao catecismo. E nós temos uma igreja católica, vamos chamar assim de modernista, né, que quer se adaptar à realidade do mundo. Então, é uma situação bem complicada que a gente está vivendo hoje em dia. Então, para você se manter firme na verdade, você precisa ter muito conhecimento do que realmente é a verdade. Porque você, às vezes, pode ir numa igreja católica, assistir uma missa para buscar a verdade e lá no altar não ser pregada a verdade. Isso tem acontecido, infelizmente, né? Não estou citando lugar nenhum, não estou falando de ninguém, tá? Isso é normal de acontecer hoje em dia. Então, você, cristão, você que quer buscar conhecer a verdade mesmo, você precisa buscar o conhecimento nas fontes certas, né? Então, a principal fonte é a palavra de Deus. Para você compreender a palavra de Deus, você precisa de pedir ao Espírito Santo de Deus para te revelar essa verdade, né? Você não consegue compreender a Bíblia com o seu raciocínio, com o seu entendimento, e sim com a inspiração divina, porque a Bíblia foi escrita por inspiração divina, né? Nós temos padres muito bons, eu posso citar aqui o padre Paulo Ricardo, nós temos, por exemplo, o professor Felipe Aquino, né? Tem vários canais no YouTube, vários sites que são muito confiáveis. Agora, uma forma de você discernir, né, se o que está sendo colocado para você é verdade ou não, você vai lá na origem, você vai lá nos apóstolos, você vai lá na Bíblia. Era isso que acontecia nos primeiros tempos? Era isso realmente que Jesus pregava? Não é? Eu sei que não é fácil, mas a minha intenção aqui, o meu propósito com esse canal é ajudar você a encontrar a verdade, tá certo? Então, eu espero, né, que você confie em mim. Eu não sou doutora, eu não sou formada em teologia, mas há muitos anos que eu sou pregadora da Palavra de Deus, que eu estudo a Palavra de Deus, que eu estudo os ensinamentos da igreja, vários livros. Então, eu tenho um pouco
de conhecimento para te passar. É claro que tem pessoas muito melhores, mas eu não sei por que Deus me chamou para essa missão, mas eis-me aqui talvez para dar o pontapé inicial, né? Para te ajudar a despertar, para buscar realmente esse conhecimento, porque as chances da gente se confundir com esse monte de doutrina, com esse monte de verdades que andam por aí, é muito grande, tá bom? Então vamos caminhando, vamos junto, que a gente vai chegar lá. Tenha paciência, tenha fé, que Deus te abençoe.